pessoal, eu sou a Gabi, professora de História aqui da Oficina de Estudante e estou aqui para dar uma aula dica para vocês sobre um tema extremamente importante que tem caído bastante nos vestibulares, que é o direito das mulheres. Bom, historicamente fica difícil a gente datar exatamente quando começa o movimento feminista, ou seja, o movimento que luta pela igualdade, né, dos direitos entre os sexos, entre homens e mulheres, mas a gente pode ver expressões desse movimento ao longo de toda a história. Então você tem, em toda a história, mulheres que protagonizaram a luta pela igualdade de direitos entre os sexos. Se a gente pensar, por exemplo, na Revolução Francesa, todo aquele ambiente do iluminismo, né, do século XVIII, o século das luzes, naquele momento da Revolução, logo na primeira fase, tem um documento importante que foi produzido pela Assembleia Nacional, no dia 26 de agosto de 1789, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em resposta àquele documento, você tem um grupo de mulheres que se organizou para fazer um documento chamado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ou seja, diante, né, daquela expressão toda que você tem por avanços de direitos, por igualdade, pela defesa do direito de liberdade de expressão, o direito de resistência, as mulheres vão se articular e vão defender que elas também querem participar desse avanço por esses direitos. Resultado, elas morrem guilhotinadas porque esse movimento panfletário, né, não podia se difundir dentro daquela sociedade extremamente pautada no machismo, no patriarcalismo, enfim. Ao longo da história você tem várias expressões disso, mas se a gente pensar no século XIX, na Revolução Industrial, né, naquele momento as mulheres começam a assumir uma posição diferenciada. Por quê? Porque elas começam a ocupar postos de trabalho significativos dentro das indústrias. Se a gente for pensar, por exemplo, na indústria têxtil, dentro de escolas, né, mulheres em alguns postos de comando dentro das escolas, e passam a reivindicar, por que não, a participação política. E por que a participação política ela é importante para as mulheres? Porque não havia representatividade. Pensar na Inglaterra, né? Na Inglaterra do século XIX, naquele parlamento composto por homens. Como é que homens vão legislar para as mulheres? Como é que homens vão representar esses anseios, essas angústias ou essas necessidades das mulheres daquela época? Por isso, o direito que elas vão reivindicar a partir do século XIX, com o movimento sufragista, direito ao voto, que a gente vai chamar, né, de movimento sufragista na Inglaterra, que vai se expandir por outros lugares da Europa, do mundo todo, ao longo do século XX. O direito ao voto é fundamental porque a participação política ela se dá através do voto. As mulheres também reivindicavam não só o voto, mas também que elas pudessem exercer os cargos políticos, que elas pudessem se candidatar. A Primeira Guerra Mundial foi definidora, foi um divisor de águas para esse movimento pela luta, né, dos direitos das mulheres, porque os homens vão para a guerra, o pai vai para a guerra, o irmão vai para a guerra, o marido vai para a guerra e as mulheres ficam. Então a chefia das famílias, a chefia da casa, que antes era atribuída ao homem, muitas vezes passa a ser exercida pela mulher. Essa mulher que vai para a indústria, que vai produzir armas que vão ser usadas na guerra, essa mulher que vai gerenciar a casa, que vai gerenciar as finanças da casa. Depois que a Primeira Guerra Mundial acaba, muitos homens não voltam, os que voltam, né, voltam às vezes debilitados e as mulheres então passam a questionar, bom, qual é o meu papel dentro dessa sociedade? Eu que fui útil até então, agora eu vou voltar para a cozinha, eu vou voltar para o fogão, eu vou voltar para aquele estereótipo do gênero, né? O estereótipo da mulher dentro de casa? Não. Então, a partir de 1918, por exemplo, na Inglaterra a gente tem a regulamentação do voto feminino, né? As mulheres passam a poder votar. Esse foi um movimento que se expandiu, né, por todo o mundo. No Brasil, a gente tem o voto feminino sendo regulamentado pelo Código Eleitoral de 1932, mas sendo incorporado à Constituição de 1934, aquela Constituição do Vargas, né, daquele período do governo constitucional do Getúlio Vargas. Bom, isso se segue, década de 60, década de 70, a revolução sexual, vários países vão legalizar o aborto, né, vão dar às mulheres o direito ao próprio corpo. Isso se estende à década de 80, década de 90 e aos dias de hoje. É um tema importante da atualidade, né, como é que as mulheres elas estão buscando essa representatividade na política até hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. A gente se vê. Feminist.
A person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Okay, ladies, now let's get information. You know you that bitch when you cause all this conversation.